Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar o quarto número da coleção A Espada Selvagem de Conan. Essa coleção, como a galera sabe, está republicando as histórias do Conan que originalmente saíram na clássica revista Savage Sword of Conan. Nesse número aqui, no quarto número, nós temos histórias que saíram nos números de 8 a 11 da Savage Sword of Conan. Mas peraí, Alessandro, 4 números e 6 histórias? Sim, porque em cada número da Savage Sword of Conan poderia ter mais de uma história do Conan e também histórias de outros personagens, embora nessa coleção, como eu já disse aqui, nós temos única e exclusivamente as histórias do Conan. Bom, todas elas, as histórias até agora, possuem roteiro do Roy Thomas. A primeira das histórias, intitulada Pacto Maldito, deixa eu pegar aqui, ela tem desenhos do Tim Conrad. Deixa eu ir mostrando os desenhos para vocês. Esse é um conto que possui um tom um pouco diferente da média do que nós vimos nas histórias publicadas até agora na coleção. Por quê? A magia aqui ela é mais explícita, ela é menos ritualística, por assim dizer. O Conan, ele enfrenta alguns elementais. Inclusive, lendo essa história, eu lembrei de algumas aventuras de RPG que eu joguei na adolescência. Uma coisa que é bacana nessa história, sem dar spoiler, mas é o seguinte, é que a vitória do Conan ela é a vitória do antagonista deles. Isso é verdade, isso é bem bacana a maneira que o roteiro é conduzido. Só acaba ficando um pouco previsível durante, mas é interessante, né? Se o Conan vence, aquele que ele derrota vence também. É legal isso, dessa história. A segunda história tem por título A Última Canção de Conan, o Cimério. A Última Canção de Conan, o Cimério. E essa história, ela tem um detalhe, né? Um dado, perdão, não é um detalhe, que é algo bem central à história. Um dado muito interessante, que é o fato de que ela é uma adaptação. Mas não é a adaptação de um conto ou de um romance. É a adaptação de uma poesia. Da poesia intitulada Death Song of Conan the Cimmerian. E o autor da poesia é o Lin Carter. Bom, essa história aqui eu fiquei bem curioso com ela. Porque adaptar uma poesia para quadrinhos é difícil sem sacrificar a poesia, tá bom? Posso adaptar as ideias que ali estão, mas adaptar o texto poético. E aqui ficou bem legal, cara. Há uma integração boa entre textos e desenho. Porque o Roy Thomas manteve o texto da poesia. E o desenhista, acabei de falar o nome e nem mencionei, nem tinha dito o nome. O desenhista é o Jed Loman. E esse desenhista, ele foi desenhando a partir da poesia e várias vezes o desenho realmente acrescenta algo ao texto, bem legal. O ponto fraco para mim foi a tradução. Por quê, né? A aposta da tradução aqui foi uma tradução que sacrificou completamente a melodia da poesia. Pra vocês terem noção, não há rimas, assim, até algumas rimas no começo, mas depois a poesia segue sem rimas, sendo que no original é rimado. E ficaram só as ideias, né? Não ficou o ritmo, as rimas, nada disso. Gente, adaptar uma poesia é algo difícil, até porque as palavras que rimam num idioma não rimam no outro, a métrica é diferente, mas mais que isso, uma melodia assim, ela envolve várias dimensões. Só para, de acordo com Ezra Pound, são 3 dimensões no texto poético, né? Logopeia, melopeia e fanopeia. Deixa eu explicar isso rapidinho, acho que pode ser legal para a galera. A logopeia, de maneira bem superficial, o aspecto intelectual da poesia, as ideias ali contidas. A fanopeia são as imagens que a poesia constrói. E a melopeia é o ritmo. Nessa tradução que nós temos aqui, ficou a logopeia e um pouco aí da fanopeia, ou seja, as ideias e as imagens. O ritmo foi totalmente sacrificado, assim. E isso é algo que um tradutor, talvez não sabendo, não precisa nem saber esses 3 termos, mas tem que levar em conta. Mas como eu disse, traduzir é sempre difícil. E aqui me parece que não houve muito esforço. Eu vou deixar o link aqui na descrição com o texto original da poesia, caso alguém tenha interesse. Vamos lá para a terceira história do encadernado. A terceira e a quarta história, elas estão conectadas. Elas
formam um todo, por assim dizer, que são chamadas Corsários contra a Estígia e O Conquistador. Elas fazem da adaptação que o Roy Thomas fez do romance A Hora do Dragão, o único romance do Conan, né, escrito pelo seu criador, pelo Robert Howard. E embora essas histórias elas possam ser lidas aqui sem nenhum problema, Corsários contra a Estígia e O Conquistador, elas funcionam a partir daqui, elas fazem parte de algo que é maior que elas. Essa adaptação, ela começou a ser publicada antes da Savage Sword of Conan, ou melhor, ela começou a ser publicada em outra revista que não a Savage Sword of Conan. Ou seja, as histórias que estão aqui são continuações, são as duas últimas partes. As outras partes saíram numa revista chamada Giant Size of Conan the Barbarian. Não, Giant Size Conan the Barbarian. Os números 1 a 4 dessa revista. Bom, quem tiver interesse em ler toda a adaptação que o Roy Thomas fez para esse romance, ela foi publicada nessa edição aqui. Conan edição histórica número 2, que ficou Conan edição histórica O Conquistador, Conan o Conquistador, tem esse subtítulo, deixa eu mostrar. Isso aqui foi uma coleção lançada pela Mitos. E eu vou aproveitar para explicar a diferença entre essas duas coleções. Essa é uma pergunta que frequentemente às vezes eu vejo no Facebook. Bom, as duas coleções são bem diferentes. Vou começar pela proposta, olha só, a da Panini Salvat, ela publica em formato magazine, em formato original, que as histórias da Savage Sword foram publicadas. Já a Conan edição histórica tem um formato gigante, um formato maior, mas as diferenças vão além do formato. Nessa coleção da Panini, nós temos histórias, como eu falei, que foram publicadas originalmente na revista Savage Sword, e elas saem na ordem em que saíram originalmente. Primeiro, as histórias da Savage Sword 1, depois 2, 3, bom, e assim sucessivamente. Ou seja, aqui é uma organização por ordem de publicação. Já essa coleção, que é a edição histórica da Mitos, é muito diferente disso. Ela é organizada a partir da cronologia interna às histórias. Ou seja, não importa a ordem de publicação. O que importa é em que momento da vida do Conan aquela história se passa. E aí eles vão encadeando a partir dos momentos da vida do Conan. E mostra essas 3 edições, depois eu vou falar um pouquinho delas, elas tendem a mostrar recortes, momentos da vida do personagem. Só para vocês terem uma noção, a primeira história desse encadernado aqui, Conan o Conquistador, é uma história que foi publicada em 1976, em Conan the Barbarian Anual 1. Aí depois a gente pode pegar, vamos pegar mais pra frente, vamos pegar uma outra história aqui. Nós temos uma que foi publicada em novembro de 94, só para vocês terem noção. A publicação pode saltar, mas elas, se forem pegar na ordem dos acontecimentos que elas contam, elas estão assim, ligadas. Inclusive depois dessa 94, volta para a história da década de 70. O princípio de organização é interno à cronologia do Cimério. Então, nisso a proposta é diferente. Mas tem uma outra diferença. Aqui nós não temos histórias só da Savage Sword. Tem histórias de Conan the Barbarian Anual, Giant Size, Conan the Barbarian, Savage Sword. Ou seja, são... a vida do Conan meio que foi montando quebra-cabeças, né? Pegando histórias de várias revistas e compilando aqui. Essa é a proposta. Saíram 3 edições dessa coleção Conan edição histórica. Saiu Conan o Libertador, Conan o Conquistador e Conan da Aquilônia. Assim, caso alguém tenha interesse, eu vou deixar os links aqui da Amazon, caso alguém queira dar uma olhada nessa coleção. Link para compra aqui da Amazon, lá também tem algumas informações mais, número de páginas, essas coisas assim. Mas eu resolvi aproveitar que há uma interseção de histórias para explicar a diferença das duas edições. Mas vamos voltar à história, que são histórias que têm desenhos do Gil Kane e desenhos também do John Buscema, ou seja, são assim, 2 grandes desenhistas. Deixa eu pegar aqui essas 2 histórias. Vamos começar com a Corsários contra a Estígia. Olha só, como eu falei, aqui nós temos a última parte da adaptação do romance. Que história esse romance
contou? O Conan ele foi deposto do trono por um conluio de nobres aliados a um feiticeiro ressuscitado. Nesse romance nós vemos esse conluio e vemos também o Conan trabalhando para recuperar o seu trono. Deixa eu pegar aqui já os desenhos da Conan o Conquistador para não ficar mostrando só desenhos de um. Acho que já estava mostrando desenhos da Conan o Conquistador. Porque assim, vemos o Conan trabalhando para recuperar o seu trono, e é uma coisa que é legal, porque o Maquiavel, o escritor lá que escreveu O Príncipe, ele dizia que conquistar o poder é mais fácil do que manter o poder. E um conto desse, o que ele faz? Ele mostra o que o Conan, que ele é digno do trono porque ele foi capaz não só de conquistar, como de manter esse trono. E claro, que manter a partir de toda a sua estratégia, a sua maneira. Estratégia não é a palavra, mas o seu modo de ser soberano. A quinta história já não tem a ver com esse romance. A quinta história tem por título A Fortaleza dos Condenados. Só para... Perdão, a quinta história não é a Fortaleza dos Condenados, não. Antes da Fortaleza dos Condenados, há uma outra história, que é uma história mais curta, que é A Maldição da Deusa Gato, que tem desenhos do Pablo Marcos. Nós vamos ver aqui nessa história a derrocada daquele bando de saqueadores que o Conan liderava e que foi mostrado nas histórias que saíram na última edição, nessa coleção das Espadas Selvagens de Conan número 3. É uma história curta, mas que tem uma importância cronológica. Ela serve como elo de ligação entre as histórias publicadas no número 3 e a última história que está nesse encadernado aqui. Bom, já a última história, agora sim, titulada A Fortaleza dos Condenados, está aqui. Ela tem desenhos do John Buscema e, para falar a verdade para vocês, foi a minha história favorita nesse volume da coleção. Tanto no que diz respeito aos desenhos como no roteiro. Só para vocês terem noção, essa história envolve o quê? Ela envolve uma prostituta que enriqueceu. Inclusive o Conan demora a aparecer nela. Uma prostituta que enriqueceu e que teve o irmão assassinado na porta da sua casa. Ela usa os seus recursos para partir em busca de vingança, buscar vingar a morte do irmão. E ela acaba caindo numa situação terrível. Mas além disso, nessa história nós temos uma cidade de ladrões, uma cidade onde os ladrões vivem. Há lá toda uma organização política e social, tradições dele, e há conflitos internos dessa cidade. Achei bacana a construção dela, e o Conan participa desses conflitos. Inclusive ele tem um posicionamento, planos frente a esses conflitos. Assim, é uma história que tem dimensões, tanto políticas quanto existenciais. Isso é muito bacana. E também dimensões místicas. É uma história que realmente mescla várias coisas e a adaptação de um conto do Robert Howard. Não é uma história que saiu aí da cabeça do Roy Thomas diretamente, não. O conto adaptado é A Nação da Espada. Bom, é uma história cujo final eu não curti tanto. Teve um final, vamos colocar assim, mais sobrenatural, não vou dizer qual é, que acabou, ao meu ver, reduzindo a força dramática do que estava acontecendo até então. Porque acabou sendo uma saída fácil, porque estava uma situação quase impossível, e esse final assim mais sobrenatural, que nem sei se é um deus ex machina, porque ele fala de uma coisa que foi mencionada antes, mas assim, foi uma saída fácil. Eu acho que esse final poderia ser melhor trabalhado, mas ainda assim é uma história bacana, como eu falei, é que eu preferi nesse encadernado e que traz algumas camadas. O que mais incomodou nesse encadernado aqui para mim foi o cuidado com o texto, com a tradução, que deixou a desejar. Eu mencionei o caso da poesia, mas houve trechos no encadernado como um todo que eu tive que ler 2 ou 3 vezes. Assim. Não foram tantos textos, mas houve. É um texto duro que falou, cara, isso aqui não está fazendo muito sentido, essa fala. Vou dar um exemplo, isso não vai dar spoiler, mas a última fala do encadernado, a última fala do Conan, a última fala da última história. Eu vou ler a fala para vocês.
Chrome carregue. Queria saber se algum dos bandidos suspeitava de que sua cidade era chamada de a Fortaleza dos Condenados. Cara, alguns bandidos mencionaram esses nomes foram mencionados na frente deles antes da história começar. Então me parece que esse nome era um mistério. Então eu falei, cara, por que essa frase ficou aqui? Ela parece destoar do que vem antes. Eu não li o texto original, não tenho o texto original para comparar. Mas assim, só para vocês entenderem, eu estou aqui chutando, faria muito mais sentido se fosse assim, Chrome carregue. Queria saber se algum dos suspeitos suspeitava do porquê sua cidade era chamada Fortaleza dos Condenados. Porque tem uma situação no final que não era conhecida por nenhum dos ladrões e que o Conan sabe. Então assim, do porquê, não de quê. De novo, não posso colocar tudo na conta do tradutor porque eu não li o original. Mas na leitura, quando eu li isso aqui, eu falei, cara, isso não faz sentido. Inclusive voltei para ler se algum dos ladrões sabia que esse era o nome da cidade. Falei, os ladrões suspeitavam, sabiam que a cidade, então não faz sentido quando se perguntar, será que algum dos bandidos sabia, suspeitava de que sua cidade era chamada de Fortaleza dos Condenados? Sim, sabia, não faz muito sentido. Se fosse o porquê, estaria muito condizente com a história. Enfim, vamos lá, talvez alguém que conheça o original aí possa apontar e dizer, não, é isso mesmo, não é. Mas aqui, esse foi um exemplo até um dos exemplos mais fracos, porque a história ela não tem paginação, né? Isso é um problema, alguns inscritos aqui no canal inclusive mencionaram, porque você pega um índice e no índice diz lá, olha só, a história não, a revista como um todo. Pacto Maldito, página 5, Conan Conquistador, página 40, aí você vai aqui dentro, não tem paginação. Como eu não marquei enquanto eu estava lendo, depois ficou difícil eu achar as frases mais ruins. Se tivesse paginação seria mais fácil. Então eu fiquei só com essa última, que ao meu ver tem algum deslize aí na construção da frase, mas eu não posso afirmar se foi erro do tradutor. Outras com certeza foram. De todo modo, no número 5, a Panini assume a produção. Até o número 4 a Salvat tinha produzido, estava impresso, então provavelmente só botaram aí para rolo, para venda, né? No número 5 a Panini assume. Eu espero que o cuidado editorial seja mais acurado, a coleção merece, é uma coleção luxuosa. Tipo, são quadrinhos que tem bastante texto, então assim, cuidar um pouquinho melhor disso aí. No mais, sigo gostando demais da coleção e espero continuar comentando aí. O quadro tem tido uma resposta bem bacana aqui dos inscritos do canal. E eu estou gostando bastante também de comentar um material que tem sido prazeroso de ler. Para então, lembrando que eu sempre deixo o link da Amazon em todos os meus vídeos. Caso você faça alguma compra através desse link, se ajuda o Ministério dos Quadrinhos a se manter e a melhorar. Também te convido a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, a compartilhar o vídeo. Se você gostou dele, é claro, né, a mostrar para os outros, isso faz o canal crescer. Conan tem se consolidado como um dos principais quadros do Ministério dos Quadrinhos. Então, vai ter vídeo de Conan sempre por aqui, mas mesmo quando não é de Conan, tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias. É isso, não esquece de dar o like, abração e até o próximo vídeo.